Histórias do Velho Oeste. O primeiro grito rasgou o planalto do Arizona muito antes de alguém ver o sangue na perna da freira. Ela tropeçou pela grama seca nos arredores de Tombstone, segurando suas saias, olhos arregalados com um terror que não pertencia a nenhuma mulher santa. Algo se moveu na poeira a seus pés. Então veio o som. Aquele chocalho seco e zangado que faz a alma congelar, mesmo sob o sol ardente do verão. A cascavel atacou uma vez, rápido, cravando suas presas fundo na pele pálida logo acima da bota. Ela deu um tapa na cobra, mas ela já estava deslizando para longe, deixando duas contas escuras de veneno inchando em sua carne. As paredes do convento estavam a 1 milha atrás dela, os sinos da igreja silenciosos. A ajuda mais próxima, um cavaleiro solitário movendo gado ao longo da cerca. Thomas Granger tinha 48 anos. Um fazendeiro com pescoço queimado de sol e um coração que já havia enterrado uma esposa e um filho. Ele ouviu aquele grito e puxou seu cavalo com tanta força que o animal empinou. Então ele a viu. Seu hábito preto contra o dourado da grama. Uma freira sozinha, dobrada como uma boneca quebrada. Quando ele deslizou da cela, o veneno já havia começado sua subida lenta e cruel. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava se levantar. Ela falhou. Ela olhou para o estranho, para as mãos ásperas alcançando-a, e a vergonha lutou com o terror em seus olhos. A cobra mordeu você no alto da perna. Ele disse, respiração apertada. Se eu não fizer isso, você morre antes do pôr do sol. Eleanor sabia o que ele queria dizer. A ferida estava sob pesado tecido preto, muito alto para um toque decente. Seus votos gritaram para ela. Modéstia e obediência em todas as regras que a mantiveram segura atrás de paredes de pedra. Aqui fora, a única regra era sobrevivência. Por favor, ela sussurrou, voz rachando. Não me faça fazer isso. Thomas olhou de volta, maxilar cerrado. Irmão, não estou pedindo pecado, ele disse. Estou pedindo permissão para salvar sua vida. Com dedos trêmulos, ela juntou a saia de seu hábito, levantando-a apenas o suficiente para expor a carne inchada, lágrimas escorrendo enquanto expunha mais do que qualquer freira deveria. Ele caiu de joelhos na poeira, faca brilhando enquanto cortava o tecido, pressionando sua boca na ferida, cuspindo veneno na terra. Eles estavam tão focados em vida e morte que nenhum deles notou a carroça subindo a estrada. Não viram as duas mulheres de pé na parte de trás, bocas abertas. Não ouviram o motorista praguejar, sob sua respiração, ao ver um fazendeiro de joelhos entre as pernas de uma freira. Quando Thomas levantou os olhos, a carroça já estava girando, correndo direto para Tombstone com uma história que incendiaria a cidade inteira. Se um homem arrisca seu nome para salvar a vida de uma freira, o que aquela cidade fará com ele quando a história chegar aos seus ouvidos distorcida e suja? Histórias de amor, de cowboy. Ao pôr do sol, a história havia ganhado dentes. Quando a carroça chegou em Tombstone, as pessoas já estavam falando sobre um fazendeiro de joelhos com seu rosto sob a saia de uma freira. No salão Crystal Star, homens largaram suas cartas e se aproximaram. Granger fez o que com a irmã Eleanor? Ninguém tinha os fatos, mas isso nunca impediu uma cidade sedenta. Alguém jurou que ela estava chorando. Na terceira recontagem, Thomas não estava salvando sua vida. Ele estava arruinando-a. O xerife Barton Clay saiu de seu escritório com um charuto nos dentes e ganância nos olhos. Clay era o tipo de homem que podia farejar um escândalo como um urubu fareja a morte. Ele nunca gostou de Thomas. Thomas havia falado alto demais sobre terra de pastagem roubadas no ano anterior e um xerife que olhava para o outro lado. Agora Clay tinha um presente caído direto em seu colo. Ele foi direto para a pequena igreja onde a irmã Eleanor estava deitada em uma cama estreita, pálida mas respirando. A mordida estava irritada e vermelha, mas a febre havia passado. Ela tentou se sentar quando ele entrou, agarrando o cobertor em sua garganta. Ele tocou você onde não deveria ter, irmão. Clay perguntou. A própria pergunta pareceu um tapa. Eleanor balançou a cabeça, olhos brilhando. Ele salvou minha vida, ela disse. Se Thomas Granger não estivesse lá, eu estaria enterrada em Boot Hill agora. Clay não queria essa resposta.
Ele queria um escândalo que pudesse cavalgar como um cavalo roubado. Ele saiu de volta para a luz do sol e disse à multidão o que eles estavam com fome de ouvir. Fazendeiro se aproveitou de uma mulher de Deus. Isso foi tudo o que foi preciso. Eles arrastaram Thomas de sua varanda antes mesmo dele ter de sela do seu cavalo. Ele não lutou no começo. Ele sabia como esta cidade funcionava. Um xerife zangado, 3 bêbados barulhentos, e a verdade não tinha chance. Eles o empurraram pela porta da pequena prisão de pedra, punhos e cotovelos voando. Um soco acertando seu maxilar apenas o suficiente para ferir seu orgulho. Alguns já haviam compartilhado sua mesa. Ele ouviu alguém gritar que um homem como ele deveria ser enforcado pelo que fez com uma freira. Ele ouviu outra voz, mais suave, tentando cortar o barulho. Eleanor. Eles não a deixaram se aproximar. Histórias do Oeste. Clay disse a ele que haveria uma audiência pública no domingo ali, mesmo na praça, onde ficava o poste de chicotear. A cidade quer um show. Granger, o xerife, disse. É melhor começar a rezar. A prisão mergulhou no silêncio. Thomas sentou no beliche duro, maxilar latejando, se perguntando como alguns segundos de misericórdia poderiam arruinar uma vida inteira. Tarde da noite, a prisão permaneceu quieta. Mas a igreja não. Padre Michael acordou com batidas frenéticas na porta da reitoria. Quando ele abriu, irmã Eleanor estava lá ao luar, cabelo úmido de suor, mãos fechadas em oração. Padre, se você não abrir aquela cela para um homem inocente, ela disse, voz tremendo, vou me ajoelhar aqui neste degrau até o sol nascer. O velho padre conhecia o xerife Clay. Conhecia seu temperamento, conhecia seus atalhos com a verdade. Ele fechou os olhos por um longo momento, então alcançou o molho de chaves pendurado dentro de seu escritório. Histórias do Velho Oeste. Pouco tempo depois, na casa de pedra da prisão, Thomas levantou a cabeça ao som de uma fechadura girando devagar e cuidadosamente no escuro. Se aquela porta abrisse, Thomas Granger sairia e deixaria uma freira e um velho padre transformá-lo em um fora da lei? A chave girou devagar, como se a mão usando-a estivesse discutindo consigo mesma. A porta da cela rangeu, e Thomas viu o padre Michael primeiro, seus ombros curvados sob um casaco preto gasto, vela tremendo em sua mão. Atrás dele, meio escondida nas sombras, estava a irmã Eleanor. Olhos arregalados, bochechas ainda pálidas de febre. Você tem uma chance de sair daqui, filho, o padre disse baixinho. Sou velho demais para enfrentar o xerife Clay à luz do dia, mas não vou deixar um homem inocente em uma gaiola à noite. Eleanor deu um passo à frente, sua voz pouco mais que um sussurro. Levante-se, ela sussurrou. Você não pode ficar aqui. Eles vão enforcá-lo até domingo. Thomas se levantou, articulações rígidas, olhando do padre para a freira. Vocês dois têm certeza de que querem carregar isso comigo? Ele perguntou. Padre Michael suspirou. Alguns pecados são ficar quieto, ele disse. Prefiro responder a Deus do que ao xerife Clay. Ele saiu, passando pelo padre e pela freira, para a noite fresca do deserto. Eleanor caminhou à frente, movendo-se rápido para alguém ainda fraca. Uma mão pressionada contra a bandagem da igreja em sua perna. Thomas seguiu de perto, pronto para pegá-la se ela tropeçasse. Eles deslizaram atrás do estábulo onde 2 cavalos esperavam. Não eram seus cavalos. Muito limpos, muito bem alimentados. Estes pertencem à igreja. Thomas alcançou a pequena bolsa de couro amarrada à sua cela e puxou uma garrafa de vidro escuro. Laudano, ele disse. Não vai curá-la, mas vai tirar a força da dor por um tempo. Histórias de amor do Velho Oeste. Eleanor hesitou apenas um segundo. Então inclinou o líquido amargo passando seus lábios, tossindo enquanto queimava seu caminho para baixo. Eles vão notar que estes sumiram, ele sussurrou. Não antes de domingo, ela disse. Até lá, você estará longe de Tombstone. Mas Thomas balançou a cabeça. Não vou fugir. Não sem limpar meu nome. Ela olhou para ele. Respiração tremendo no ar fresco da noite. Então precisamos de provas, ela disse. Há um menino navajo, no cume distante. Ele cuida de cabras lá em cima. Ele viu tudo. Ele viu a cobra me morder.
Ele viu você me salvar. Então encontre-o e traga-o de volta antes da audiência. Eles montaram os cavalos e saíram da cidade, cascos suaves na areia, os sinos da igreja atrás deles tocando meia-noite. Eleanor segurou firme na maçaneta da cela, seu hábito chicoteando no vento, cada respiração soando como se lhe custasse algo. Thomas continuou olhando, preocupado que ela pudesse cair, preocupado que a febre pudesse voltar. Depois de algumas milhas, ela finalmente falou: Thomas, se os homens de Clay nos encontrarem primeiro, eles vão atirar em você antes de fazer perguntas. Ele deu um sorriso seco. Senhora, já atiraram em mim antes, mas nunca enquanto cavalgava com uma freira. Ela realmente riu. Um som pequeno e cansado que fez a noite parecer mais quente. Eles cavalgaram em direção ao cume, em direção ao menino, em direção à única chance que ele tinha de permanecer um homem livre. Mas lá fora no escuro, um farfalhar no mato fez Thomas desacelerar seu cavalo. Alguém estava seguindo, e não era um amigo. Se você ainda está aqui ouvindo, tome um gole do seu chá e me diga que horas são onde você está e de onde você está ouvindo. E se você quer a próxima parte desta história, aperte se inscrever para não perder o que vem a seguir. Eles ainda estavam a algumas milhas do cume quando Thomas parou seu cavalo bruscamente. O som no mato veio novamente, suave mas constante, como alguém tentando muito ficar quieto. Eleanor se inclinou para perto, voz tremendo. São os homens de Clay. Thomas não respondeu imediatamente. Ele apenas escutou. Então uma pequena figura saiu de trás de uma árvore de mosquito. Um menino magro com cabelo preto longo e um olhar nervoso. Era o garoto de quem Eleanor havia falado, um menino navajo das colinas acima da cidade. Seu nome era Jonah, cerca de 10 ou talvez 11 anos, descalço e rápido nos pés, cheirando a fumaça e ovelhas. Atrás dele, um pequeno grupo de cabras se movia nervosamente na encosta. Ele apontou para a perna dela. Cobra mordeu você. Eu vi, ele disse. Sua voz era pequena, mas a verdade nela era firme. Eleanor sorriu com alívio. Thomas sentiu o peso em seu peito aliviar um pouco. Eles tinham uma testemunha. Um garoto que não tinha nada a ganhar mentindo. Mas antes que Thomas pudesse dizer uma palavra, Jonah agarrou seu braço. Eles estão vindo, ele sussurrou. 3 cavaleiros, o xerife os enviou. E assim, a perseguição começou novamente. Thomas ergueu Jonah em seu cavalo, sem pensar 2 vezes. Segure firme, garoto. O pequeno peso pressionado contra suas costas por um momento, e seu peito apertou. Por apenas um instante, parecia seu próprio menino novamente, aquele que ele havia enterrado em um dia quente e sem vento anos antes. Ele agarrou as rédeas de Eleanor e gritou para ela cavalgar. Eles correram sobre o cume, poeira chutando atrás deles, o sol caindo rápido, pintando o deserto de dourado. Atrás deles, os cavaleiros se aproximaram, seus gritos ecoando pelas rochas. Em um momento, Eleanor tropeçou na sela, sua ferida puxando forte. Thomas estendeu a mão, estabilizando-a com uma mão. Você fica comigo, ele disse. Não vou perder você esta noite. Thomas os puxou atrás do muro baixo. Os cavaleiros trovejaram passando, enganados pela escuridão. Apenas o som de cavalos respirando e Eleanor tentando recuperar o fôlego. Thomas olhou para Jonah. Você está pronto para ficar na frente de uma cidade inteira e falar a verdade. Jonah assentiu. Não tenho medo de Clay. Thomas olhou sorriso cansado. Garoto, isso faz um de nós. Eles esperaram até a noite crescer segura o suficiente para viajar novamente. Então foram direto para Tombstone. Domingo de manhã, a audiência começaria. E desta vez, Thomas Granger não estaria entrando sozinho. Mas quando se aproximaram da borda da cidade, Eleanor parou seu cavalo. Seu rosto havia mudado. Suas mãos estavam torcendo as rédeas. Thomas, ela sussurrou. E se a verdade libertar, você mais me destruir? E essa era o tipo de pergunta que um homem poderia responder com seu coração ou seu silêncio. Então qual deles Thomas escolheria? Thomas não desviou o olhar dela. A verdade não é minha ou sua. Ele disse baixinho. Ela pertence a Deus e àquela cidade. Nós a carregamos juntos ou ambos ficamos em correntes.
A cidade inteira se aglomerou na praça, com fome de um show. O xerife Clay ficou alto em seu casaco, agindo como juiz e júri. Eles arrastaram Thomas para a frente de todos, pulsos amarrados, maxilar firme. Eleanor ficou perto dos degraus da igreja, larga como as paredes da capela, mãos torcidas em um rosário. Jonah pairava atrás dela, olhos arregalados, observando cada rosto zangado. Clay deu um passo à frente. Este homem desonrou uma mulher de Deus, ele gritou. Ele envergonhou nossa cidade. E antes que a fofoca pudesse surgir, Eleanor saiu, voz tremendo mas alta. Isso é mentira, ela disse. Se vocês o enforcarem, o pecado estará em vocês, não nele. A multidão murmurou. É difícil aproveitar um escândalo quando uma freira está olhando para sua alma. O juiz levantou a mão. Ouviremos testemunhas. Jonah caminhou, pequeno mas firme. Ele contou sobre a cascavel, sobre a mordida, sobre o sangue e o pânico. Ele contou como Thomas cortou o pano e sugou o veneno, como não houve risadas, nenhum prazer, apenas medo. Um homem na multidão bufou. Você realmente vai confiar em um garoto índio? Ele gritou. O juiz olhou por cima de seus óculos e o encarou com um olhar cansado. Vou confiar em qualquer um que pareça lembrar o que viu. Ele disse. Até agora, isso é mais do que posso dizer de alguns de vocês. Clay tentou calá-lo, tentou chamá-lo de garoto selvagem que não sabia o que viu. Mas então uma velha falou. Ela havia visto a carroça correndo. Havia ouvido as mulheres distorcendo a história por bebidas grátis. A verdade caminha devagar, mas sempre chega lá. O juiz finalmente falou. Não há crime aqui, ele disse. Este homem está livre, e esta cidade deveria ter vergonha de quão rapidamente escolheu sujeira ao invés de fatos. A cidade descobriu que ele tinha seus próprios segredos com terra e dinheiro. Na sexta-feira, os homens do condado chegaram e tiraram o distintivo de Clay. As pessoas foram para casa, mais silenciosas do que vieram. Mais tarde, na borda da cidade, Eleanor ficou ao lado da diligência. Sua bolsa era pequena, seu coração tudo menos. Ela respirou fundo, então alcançou e desamarrou o simples rosário de madeira de seu pescoço. As contas estavam gastas e lisas de anos de dedos e orações. Ela pressionou na mão de Thomas e fechou seus dedos ao redor. Carreguei isso desde o dia em que fiz meus votos, ela disse suavemente. Não posso lhe dar minha vida, mas posso lhe dar minhas orações. Ela encontrou seus olhos. Eu te amo, ela disse. Mas dei meu primeiro sim a Deus. Se eu ficar com você, quebro essa promessa. Se eu for, quebro algo dentro de mim. Thomas engoliu, seu polegar movendo-se sobre as velhas contas de madeira. Acho que um homem só tem uma ou duas chances na vida de fazer a coisa certa, ele disse, sua voz baixa. Mesmo quando dói pra caramba. Esta é a minha. Ela assentiu, lágrimas brilhantes, mas não caindo. O amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. Ela sussurrou. Ele não confiou em sua voz, então apenas tocou a aba de seu chapéu em uma pequena saudação. O rosário ainda enrolado em seu punho. Ela subiu a bordo. A diligência se afastou em uma nuvem de poeira, e ele levantou seu chapéu até que ela fosse apenas uma memória contra o céu. Lá fora, sob aquele sol do Arizona, Thomas continuou trabalhando sua terra um pouco mais gentil, um pouco mais atento a cavaleiros solitários na estrada. Eleanor manteve seus votos em outra cidade, mas cada história de Cascavel e cada sermão carregava um pedaço dele. Então, deixe-me perguntar a você. Você falaria a verdade se isso custasse tudo? Se esta história te tocou mesmo que um pouco, toque em curtir, aperte se inscrever, e fique comigo para mais contos do Velho Oeste. É toda a trilha que tenho para você hoje, parceiro. Cavalgue tranquilo até a próxima vez. Sirva-se de outra xícara de café ou chá e me diga nos comentários que horas são onde você está e de onde você está ouvindo.